Bom, abuso e exploração sexual são espécies do gênero violência sexual infanto-juvenil, né? A violência sexual infanto-juvenil é qualquer ato que constrange uma criança ou um adolescente a praticar ou presenciar alguma relação sexual ou algum ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O abuso sexual, especificamente, diz respeito ao ato praticado diretamente com a criança, seja presencialmente ou por meio eletrônico. E a exploração sexual, ela se refere mais propriamente à exploração comercial, daquela criança para fins sexuais também, geralmente envolvendo uma contraprestação financeira, casos de prostituição infantil. Então, a lei caracteriza dessa forma a exploração sexual. Bom, há várias leis que tratam desse tema. Eu poderia citar, então, inicialmente a mais recente, que é a Lei 13.431 de 2017, que conceitua legalmente o que é abuso sexual e o que é exploração sexual infanto-juvenil. Essa lei traz novidades legislativas no sentido de cuidar da revitimização dessa criança e da forma que ela vai ser ouvida pelo sistema de justiça e pela rede de proteção da infância e da adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente também tem previsões específicas a respeito do tema, como, por exemplo, os artigos 240 e seguintes do Estatuto, que tratam da proibição, então, de produzir, oferecer, distribuir e mesmo armazenar qualquer tipo de cena, imagem, vídeo que contenha cenas de sexo explícito ou de cunho erótico e pornográfico que contenha criança e adolescente nessa imagem. E, por fim, o Código Penal também, que estabelece que é crime, o artigo 217A do Código Penal é bem claro, e a jurisprudência hoje é pacífica também nesse sentido, de que qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, ou qualquer relação sexual que envolva uma criança ou um adolescente menor de 14 anos, ou seja, até ela completar 14 anos de idade, é configurado crime de estupro de vulnerável, o crime que tem pena de 8 anos, pena mínima de 8 anos, então um crime bastante grave, que demonstra a preocupação do legislador também em proteger as crianças e prevenir que situações como essas aconteçam. Sem dúvida, há muito o que evoluir quando a gente fala de combate e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil, sem dúvida, o tripé de proteção previsto na Constituição Federal de 88, ou seja, a família, o Estado e a sociedade, todos esses entes têm que evoluir para que a gente consiga garantir efetivamente a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Especificamente com relação ao Estado, houve a edição no ano passado da Lei 13.431 de 2017, que entrou em vigor agora em 2018, que prevê uma série de mecanismos e medidas de proteção para aquela criança ou adolescente vítima ou testemunha de qualquer tipo de violência, seja sexual, física, psicológica. E essa lei também avança no sentido de prever a escuta especializada, que é aquela escuta que a rede de proteção faz no sentido de cuidado, no sentido de evitar a revitimização daquela criança, para evitar que essa criança seja ouvida por vários profissionais, por vários equipamentos e tenha que contar aquela história muitas vezes, o que é sempre uma violência para a criança. Então, essa lei traz a escuta especializada e também um depoimento especial, que é para finalidade de prova, num processo judicial, que essa criança também seja ouvida de maneira humanizada, que não seja colocada na frente do abusador, que seja feita de uma forma muito mais respeitosa, para aquela criança não se sentir constrangida também em dar o seu relato, e a gente espera que isso proteja as crianças e as estimule também a relatar os casos de abusos sexuais que sofrem. Bom, é muito importante, então, nesse aspecto, que toda a família e a sociedade esteja muito atenta ao comportamento das crianças e dos adolescentes, porque muitas vezes
A criança não vai conseguir verbalizar aquele abuso que está sofrendo, mas se nós tivermos um olhar atento, efetivamente conseguimos perceber, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, isolamento social, uma série de características típicas de uma pessoa que sofre um abuso sexual. Mas quando a gente fala em prevenção, a gente fala então em cuidado, né, um olhar atento da família, um acompanhamento da vida escolar dos filhos. É muito importante que os pais supervisionem o uso da internet, das redes sociais, né? É fundamental que os pais dialoguem com seus filhos, conversem abertamente, né, francamente com as crianças, discutam eventualmente, né, de acordo com a idade da criança também, a questão da educação sexual. É muito importante que os pais orientem os seus filhos com relação a esse aspecto, respeitado, claro, a faixa etária da criança, né? Então há uma série de medidas, né, que passam por esse olhar atento, por esse olhar cuidadoso que os pais e os familiares e a sociedade em geral têm que ter com relação às crianças e aos adolescentes. Bom, há uma série de mecanismos e instrumentos que estão aptos a receber as denúncias de abuso sexual ou de violência sexual praticada contra criança e adolescente. A primeira delas, e a mais famosa, a mais conhecida, é o Disque 100. Né? Então basta discar 100 no telefone, ligação gratuita, 24 horas por dia, que há uma recepção dessas denúncias de forma anônima, né? E essa denúncia é repassada, enfim, aos órgãos competentes, como a polícia, o Ministério Público, ao Conselho Tutelar. Além disso, há os canais também mais próximos, como o próprio Conselho Tutelar, então procurar o Conselho Tutelar para relatar alguma situação, e também o Ministério Público, né? Então procurar a promotoria da sua comarca, do seu município, ou mesmo via internet, né? No site do Ministério Público, pela ouvidoria do Ministério Público, né? E também os canais da polícia que podem ser acessados, seja presencialmente, né, para registrar o boletim de ocorrência, ou outras formas eletrônicas que também é possível acessar. É muito importante que a população se conscientize, né, no sentido da importância de fazer o registro, de fazer a denúncia desses casos, ainda que não se tenha uma comprovação, ainda que não se tenha uma certeza absoluta do acontecimento daquele abuso, porque o registro nada mais é do que um pedido para que as autoridades analisem esse caso, investiguem essa situação e comprovem ou não aquele abuso sexual, né? O que não pode acontecer é que a gente se omita e deixe a criança lá sofrendo esse abuso de forma permanente.